Existe uma escola, por assim dizer, na psicologia, conhecida como inteligência emocional. Um dos seus principais expoentes é Daniel Goleman. Ele é, por assim dizer, o pai da inteligência emocional. E do que se trata? Se trata de ensinar o homem aquilo que a igreja já ensina tem muito tempo, que é colocar as emoções sob o tacão da inteligência. Em outras palavras, entender que nós não podemos nos orientar em função das emoções, senão que devemos nos orientar pelos ditames da razão. Nós somos seres inteligentes para quê? No fundo, para descobrir o sentido da vida, que é o retorno para Deus, para descobrir que devemos viver orientados para o céu. Hoje em dia, a gente vai vendo o homem cada vez mais dependente de emoções. Isso está muito bem denunciado em um livro do filósofo Michel Lacroix. Não vou me lembrar agora o nome do livro, procura aí para mim. Lacroix se escreve L-A-C-R-O-I-X. Eu sei que tem a palavra emoção no título do livro. E isso entrou na igreja. Hoje em dia nós vemos deformações na liturgia por causa dessa demanda do povo para que o culto católico seja emocional, como é no protestantismo. No protestantismo a coisa é feita para agradar o freguês. O livro se chama O Culto da Emoção, vale a pena ler. Porque é uma denúncia a isso. Então lá, cada pastor faz aquilo que bem entende. E é óbvio que vai haver uma certa mentalidade empresarial no sentido de agradar o cliente para ele voltar. Aqui na Igreja Católica, não. Nós temos uma realidade ontológica da Santa Missa, que é o que ela é. A perpetuação do sacrifício do Gólgota. Então, por isso que não cabe emoção na missa. Folhetinho balançando, o povo dançando, igual a gente vê às vezes num culto gospel. Eu já estive em Nova York e vi, muito bonito por sinal, atenção. Lá não tem problema porque é um culto de louvor. Aqui tem, porque a missa é um sacrifício. E você consegue imaginar as pessoas se portando desse jeito, no sacrifício? Imagina, Jesus está aqui crucificado agora, está lá Nossa Senhora, as duas outras Marias, São João, e você, diante da cruz desse jeito. Que tal? Entendeu? Acho que o desenho facilitou a compreensão, né? Então, no catolicismo existem regras litúrgicas que devem ser respeitadas. E por isso, aqui na igreja nós temos unidade. Porque nós obedecemos o magistério. Bom, um dos ingredientes da inteligência emocional é a empatia. E o que é a empatia? É a capacidade natural de se colocar no lugar do outro, de sentir com ele, de perceber suas emoções e necessidades com delicadeza interior. Não se trata apenas de entender o que alguém passa, mas de deixar-se afetar de modo respeitoso pela realidade alheia.
Madre Teresa tem uma meditação tão bonita com relação a isso. Para vocês verem que não é novidade na igreja, sem querer desmerecer a ciência, cuidado. Daniel Goleman tem todo o mérito de ter sistematizado esse campo do conhecimento. Mas o que eu quero mostrar é justamente a riqueza e a beleza da nossa doutrina. Chamar a atenção para tantas coisas que já estão lá há tanto tempo, e às vezes precisa um cientista vir avalizar aquilo que a igreja ensina há tanto tempo. Nós precisamos ter a capacidade de enxergar a verdade onde quer que ela esteja. Cuidado que a verdade é verdade até na boca do diabo. Não foi com a palavra de Deus que Jesus foi tentado? Foi. Então, Madre Teresa, nessa reflexão, fala que a fome do meu irmão seja a minha fome, que o frio do meu irmão seja o meu frio. Ou seja, a gente não pode passar por uma pessoa que está com frio e com fome e só lamentar. O que a gente pode fazer para aliviar essa dor? Enquanto virtude natural, a empatia é um terreno fértil, onde as virtudes sobrenaturais da compaixão e da misericórdia podem crescer e amadurecer. E aqui a gente já começa a entrar naquele princípio de Santo Tomás, que ensina que a graça pressupõe a natureza. Então a empatia é quem trabalha no terreno psicológico a terra do coração humano para essas virtudes da compaixão e da misericórdia. A graça de Deus eleva a empatia a um amor que não apenas compreende, mas que também se sacrifica e se entrega. E aqui nós vemos a beleza da fé. E como a fé nos leva além da ciência, muito além. O que é que vem a ser então a compaixão, segundo a doutrina católica? A luz da fé cristã é mais do que um sentimento de pena. É uma disposição ativa da alma que impulsiona o fiel a sofrer com quem sofre, a aliviar o peso do irmão, imitando a compaixão de Cristo que, conforme está em Isaías 53:4, aspas, tomou sobre si as nossas dores. Interessante que às vezes na missa a gente canta, né? Que o meu trabalho a outros descanse. E aí a gente está numa pastoral, aí falta o colega, o que é que se faz? Critica. Ao invés de chegar e falar, não, eu vou no lugar dele, depois a gente se acerta. A hora que eu precisar, eu vou lá e peço a ele, oi, você pode me substituir? Aquele dia que você faltou, eu substituí. Então, isso tudo tem que ser falado para que a gente possa começar a viver de modo mais coerente. Para que a gente não caia na hipocrisia farisaica. A compaixão é dinâmica, move ao serviço, a caridade concreta, ao consolo. Não se contenta em observar a dor, ela desce até ela. Compaixão vem de co, que quer dizer junto. Patio quer dizer sofrer, eu sofro junto. Eu me rebaixo ao nível do que sofre. Então, não se contenta em observar a dor, senão que desce até ela, toca suas feridas e se empenha em curá-las. E a misericórdia? A misericórdia é o coração de Deus entre nós. A misericórdia é uma virtude ainda mais elevada. É o amor que se inclina sobre a miséria do outro, não apenas para senti-la, mas para transformá-la. Segundo a doutrina da Igreja, a misericórdia é o atributo mais íntimo de Deus, como nos ensina Santo Tomás de Aquino. Ser misericordioso é próprio de Deus de modo supremo,
E nisso mais se manifesta a sua onipotência. Está na Suma Teológica. Praticar a misericórdia é agir conforme o coração de Jesus, que busca o pecador, que se compadece do fraco, que perdoa 70 vezes 7. Então, já fica o dever de casa para você que tem aquela mágoazinha. É a parcela de Satanás dentro do seu coração. Elimine isso do seu coração, da sua mente. Não sossegue enquanto você não der o perdão pleno, porque a hora que você der, você está maximamente semelhante a nosso Senhor. Porque hoje é um tal de ver cristão que vai trabalhando um tanto de coisa e não dá atenção àquilo que é o seu principal desafio, que é sair dessa mágoa, que emperra a vida espiritual, emperra. Deus vai ficar esperando você trabalhar essa mágoa para lhe dar outras graças de crescimento. E aí a pessoa começa a se ocupar de várias outras coisas, como quem precisa desviar o olhar, o assunto. Até porque ninguém quer se ver feio no espelho, né? Então a gente precisa se enganar, se achando belo, bonito, útil, fazendo mil e uma coisas. Agora o que é essencial eu não faço. Sobretudo se essa mágoa afeta um familiar seu. O que a Sagrada Escritura diz? Antes de fazer a tua oferta no altar, vai te reconciliar com teu irmão. Porque senão, o que vai acontecer? Eu serei colocado no cárcere, e de lá não sairei até pagar o último centavo. Ou seja, quem morre com dívida de perdão vai para um cárcere chamado purgatório. Se tiver superado o ódio, que é quando eu desejo mal ao meu irmão, porque no ódio eu estou no quinto dos infernos, no sexto, aliás, o quinto dos infernos está lotado. Então, cuidado com esse negócio de chegar e fazer uma orelha na página da Bíblia que fala de perdão. Não, isso aqui eu vejo depois, outra hora ou qualquer hora dessa. Não, é agora. Está com dívida de perdão, é agora que você vai resolver. Lembre-se da promessa: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Com a medida que eu julgar, eu serei julgado por Deus. Os rigores que você aplica ao seu irmão serão aplicados a você por Deus. Então, a empatia é um dos principais ingredientes da chamada inteligência emocional. Que é essa capacidade de reconhecer, compreender e gerir as próprias emoções e as emoções dos outros. Mas existem outros ingredientes da inteligência emocional, como, por exemplo, a autoconsciência. E aí veja, qual é a prática que a igreja ensina há tanto tempo para a autoconsciência? Direção espiritual. Eu saber quem eu sou. Saber identificar o meu temperamento, as minhas tendências viciosas, para eu poder dar duro na minha alma e me santificar. Agora, poucas são as pessoas que procuram isso, porque a gente vive no corre-corre, não tem tempo para meditar, não tem tempo para fazer um planejamento espiritual. Agora, o planejamento financeiro está muito bem feito, obrigado. As contas estão todas ali na ponta do lápis. O planejamento da carreira está maravilhoso. Eu sei que eu quero chegar até um pós-doutorado, nada contra, chegue. O cristão tem que ser realmente o melhor profissional, ele tem que brilhar em tudo, não pelo aplauso, senão porque devemos oferecer a Deus e ao nosso próximo o melhor de nós. Mas é incrível ver pessoas que têm um pós-doutorado e não sabem o ato de contrição. Se esse é seu caso, seu dever de casa agora para essa semana, toma vergonha, criatura. Aprende o ato de contrição, aprende a matéria mínima de um exame de consciência, de cor. Sentiu a lapada? É porque o sermão está bom. Sermão bom é aquele que,
Palavras de Padre Antônio Vieira, um dos maiores pregadores da língua portuguesa. Hoje em dia está faltando, isso. Hoje em dia tem muito, isso aqui, no púlpito. Eu não sou desses. Autocontrole é outro ponto, que é a capacidade de gerenciar emoções impulsivas, de pensar antes de agir. A automotivação é tão importante para a caridade. Eu não preciso ser cutucado. Não espero o padre pedir, não. Gente, eu estou precisando de ajuda pastoral. Se oferece. Bora lá. A pessoa procura ser proativa no trabalho, porque ali ela vai ser reconhecida, ela vai ser promovida, vai ganhar mais dinheiro. Enxerga o dinheiro, entre aspas, que você está colocando na sua conta da eternidade. Se você aumenta seu dízimo, se você se oferece para um trabalho pastoral, se você começa a engolir mais sapo dentro de casa, isso vai trabalhar esse autocontrole da inteligência emocional? Vai trabalhar também o quê? Essa virtude da misericórdia. Eu entendo o outro na sua fraqueza. A Bíblia diz que os fortes devem carregar o fardo dos fracos. Quando que a gente vai começar a colocar em prática isso aí? Mas não, no trabalho também, mas sobretudo em casa, marido e mulher, ganhei. É queda de braço, é bateu, levou. A Bíblia ensina que devemos suportar com paciência os defeitos do próximo, é obra de misericórdia. Às vezes a pessoa é um poço de candura, na igreja, na pastoral, que ela tem uma fama. Ele é um fofo. Agora em casa, Lúcifer é a menor... assim, a menor descrição do comportamento da pessoa. Não dá. Habilidades sociais, o que mais a fé trabalha, o santo agrada a todos. O comportamento dele é perfumado, porque o amor é contagioso. Amor gera amor. Tudo bem que às vezes gera inveja, né? Mas fazer o quê? A gente não tem como controlar as atitudes dos outros, mas via de regra, amor gera amor como ódio gera ódio. Então vocês estão vendo como a proposta de fé vai gerar seres humanos diferentes, e gerando seres humanos diferentes, gera um mundo diferente. E é por isso que eu vou morrer repetindo, a revolução que se faz necessária no mundo, não é a Revolução Francesa, não é a Revolução Marxista, é a revolução do coração, a revolução da misericórdia. Uma criança educada na empatia se tornará um adulto capaz de respeitar, dialogar, consolar, colaborar e construir pontes onde outros constroem muros. E agora vamos lá para compaixão e misericórdia dentro de uma temática que há pouco tempo virou ciência, que é o quê? A espiritualidade. Hoje se fala de uma inteligência espiritual, que é a inteligência centrada em quê? Valores. O campo dos valores faz parte da espiritualidade. Trabalhar valores é trabalhar a espiritualidade, porque o ser humano age em função do que são suas crenças e valores. Enquanto a empatia constrói a inteligência emocional, a compaixão e a misericórdia são pilares da inteligência espiritual, que é a capacidade de perceber o sentido mais profundo da vida, de abrir-se à transcendência, de discernir o valor das realidades eternas. Quem é compassivo e misericordioso não apenas sente a dor humana, ele a insere no mistério do amor de Deus e a transforma em ocasião de redenção pessoal e social. Isso me faz lembrar a dona Glorinha, lá de Taguatinga, que era tão compassiva
que parou de dar esmola para menino no sinal, criou um orfanato e passou a fazer disso a grande bandeira da vida dela. Quantas pessoas não tiveram na empatia aquele momento de mudança? Me lembro também de um filme que para mim foi revolucionário, Patch Adams, O Amor é Contagioso. A história do Dr. Hunter Adams, um homem que aparentemente era bipolar. O filme não diz isso, mas a gente que tem um verniz nessa área já desconfia. Tentou se matar, foi para um manicômio, chegou lá, viu como as pessoas eram maltratadas num hospital psiquiátrico. E aí ele sai de lá, decidido a estudar medicina, estuda medicina e cria os Doutores da Alegria. Humaniza a medicina, que se referia a pessoas como doentes. Aliás, como doentes não, como doenças. O diabético, a hipertensa, não era o Ciro, a Tânia, não. Então, isso tem que mexer com a gente, isso tem que nos interpelar. Por quê? Porque Jesus, o nosso mestre, é quem nos convida a esse heroísmo. Então vamos lá, falar de educação de crianças em virtudes. Por quê? Não vamos deixar os vícios se instalarem nas vidas dos nossos pequenos. Olha aqui um exemplo. Começa desde pequeno, daqui a pouco vai ser um sacerdote, já está falando no assunto. E por quê? Porque é devidamente estimulado. Porque o pai e a mãe não colocam só Bob Esponja e Companhia Limitada. Chama para rezar com o Frei Gilson, coloca lá na Rede Vida, na Canção Nova. Quantas crianças hoje em dia não adoram brincar de padre? Aqui na paróquia eu já tive que fazer batina miniatura para 2, pra vocês terem ideia. Não estou dizendo que você não vai ler Peter Pan para o seu filho, vai, também. Agora, bora colocar ali, no cardápio também, os bonequinhos em miniatura dos santos da igreja. E ao entregar o bonequinho para a criança brincar, contar a história desse santo. Porque muitos pais não sabem, existe uma janela espiritual entre os 3 e os 6 anos de idade. A criança é maximamente sugestionável para as coisas espirituais. Tudo que for plantado aí nessa alma vai ficar, vai deixar marcas profundas. Disse e repito, não raro, eu pego pessoas que chegam aqui em crise de choro, se desviaram, se perderam na vida, voltam para a igreja, com base em quê? Onde está a âncora que faz voltar? Minha avó rezava comigo ao pé da cama, meu pai ia comigo à missa. São essas lembranças da infância que trazem o pecador de volta. Então, crianças aprendem mais pelo que veem do que pelo que ouvem. Então, demonstrar compaixão nas pequenas coisas do dia a dia ensina mais do que 1000 discursos. Eu me lembro, eu danado, né? Eu devia ter, sei lá, uns 7 anos de idade. Escuta isso aqui, você. Você também. Eu tinha escutado de um amigo meu, pensa no menino sádico, que se a gente pegasse uma Maria Farinha, o que é a Maria Farinha? É um caranguejinho desse tamanho que tem na praia. Eles correm para lá e para cá o tempo inteiro. Lá em Recife é cheio. Eu ia para lá nas minhas férias. Então meu amigo chegou para mim falando, olha, se você fizer um círculo de fogo ao redor de uma Maria Farinha, ela começa a espumar pela boca. E fica espumando. É claro, ela fica, coitada, desesperada, né? E aí, lá fui eu fazer isso aí. Fiz o círculo de fogo.
Eu estava com um balde cheio de Maria Farinha. E aí botei a Maria Farinha. Aí eu vi ela espumar pela boca. E dali a pouco as patas dela descolaram, todas. E eu achei aquilo legal. Falei, nossa, as patas descolaram. Eu pensava que depois eu poderia colar, imagina. Aí eu fui contar isso para minha prima. Para quê? Eu sei para quê. Deus, plantando no meu coração a empatia. Olha só que coisa impactante. Ficou para sempre. Se eu fizer uma hipnose e voltar até esse momento, eu vou chorar compulsivamente. Ela olhou para mim e falou, Fernandinho, você fez isso com a bichinha, olha o tom, dramático. Aí eu balancei a cabeça. Rapaz, como é que vão ficar os filhinhos dela? À noite estão esperando a mamãe voltar com a comidinha. Todos eles lá, mamãe, mamãe, e a mãe morreu, porque as patas descolaram. Já pensou se alguém fizesse um círculo de fogo ao redor da sua mãe? Menina, já vi os braços da minha mãe, as pernas caindo assim. Eu saí chorando. Fiquei desesperado, me achei quase que o Satanás. Ela depois teve que fazer um trabalho de detox, porque aquilo mexeu tanto comigo. Mas para vocês verem o poder de uma história, esse tempo de educação, que os pais já não têm mais. Porque vive com focinho na desgraça do Instagram. Isso aqui, está destruindo o ser humano. Está adoecendo as pessoas. De tudo quanto é jeito. Valorizar os sentimentos. Ajudar a criança a nomear o que sente, a perceber o que o outro sente. Isso requer tempo, paciência. Não sabe como fazer? Internet. Inteligência artificial não sabe como usar. Pergunta para o padre Fernando no final da missa. Até ele que é padre sabe mexer com isso. Tecnologia tem que servir para isso. Não é para ficar alimentando a curiosidade, que é pura perda de tempo. Você pode ter no seu momento de lazer um momento ali que você vai brincar, deixar a curiosidade fluir um pouquinho. Mas essa futilidade que a gente vê hoje em dia, tempo, presta atenção que Santa Teresinha ensina, é tudo que a gente tem para ganhar o céu. Adoro esse conceito. Então, propor desafios solidários, envolver a criança em pequenas ações de ajuda ao próximo. Você já levou seu filho a um lar de velhinhos? Está cheio aqui em Brasília. Já levou seu filho ao Instituto Dom Orione? Pega e faz isso, ao invés de ficar levando menino só para McDonald's, só para parquinho, junta uma ruma de menino com os coleguinhas, coloca lá no Instagram, no grupo lá da comunidade, e chama esses pais a pegarem roupas, enfim, um momento de doação, leva esses meninos para brincarem com os multideficientes lá do Dom Orione. Planejem as brincadeiras, vocês vão ver como vai ser edificante isso para eles. Assim a gente educa na caridade. Eu pergunto, como você está educando seu filho na caridade? Não basta só ensinar a rezar, senão vão ser rezadores. Está cheio de rezador na igreja, como dizem os inimigos da igreja, cheio de papa hóstia. Vai ver como é que é a pessoa no trabalho, vai ver o testemunho que ela dá. Então a oração, a Eucaristia tem que nos transformar em pessoas melhores. Fé sem obras é morta. Eu estou entendendo que essas coisas que eu vou falando, cada um vai anotando aquilo que lhe servir. Contar histórias edificantes. Pulei aqui, Dividir brinquedos. Se seu filho é pego no ato de egoísmo, quantas vezes o menino é meu? Aí o pai reforça o ato. Uma vez, a moça que trabalhava lá em casa estava falando para a filha dela, então você não volta mais a brincar com ela não, os brinquedos são seus, ela tem que entender isso. Olha só,
Aí eu cheguei para ela, vou chamar de Antônia. Antônia, por acaso a sua filha vai brincar sozinha? Que eu saiba, as crianças gostam de brincar com outras crianças. Está ensinando sua filha a ser uma ilha, a brincar sozinha com os brinquedos dela. Hã? Consolar um coleguinha. Se o menino vem contando uma história triste que aconteceu com o coleguinha, pergunte, e você, o que que fez? O que que você falou com ele para ajudar nesse momento que ele começou a chorar? E se a criança não tiver resposta, você ensina. E assim a gente educa na inteligência emocional e na inteligência espiritual. Contar histórias edificantes, lendas, parábolas, vidas dos santos, cheias de gestos de compaixão e misericórdia, ajudam a formar o imaginário moral da criança, enriquecendo o quê? Aquilo que eu já falei aqui em outras homilias, o armário de referências. É um armário que a gente tem aqui dentro da cabeça, que é de onde a gente tira aquelas ideias brilhantes, inspiradoras, frases motivacionais. As passagens bíblicas vêm para cá também. E no seu devido momento, o ser humano foi feito para funcionar assim. No momento da necessidade, automaticamente, eu abro o armário e tiro aquilo que vai me servir. Agora, se o armário não está recheado, porque o pai não lê uma história edificante para a criança, o pai não lê a Bíblia para a criança, a mãe, fica difícil. Se a criança só tem Bob Esponja na cabeça, danou-se, como dizem lá no Nordeste. Vamos lá. Desvios da misericórdia. Como toda virtude, também a misericórdia pode ser mal compreendida ou mal praticada. Quais são os desvios comuns? Primeiro, complacência excessiva, que é passar pano, passar a mão, super proteger, ou seja, não corrigir quem erra por medo de ferir sentimentos. Tem pai aleijando os filhos por causa disso. As crianças são colocadas numa redoma. Elas são privadas de crescer no bem. Sendo que Eclesiástico 30 diz o quê? O pai que ama o filho castiga-o com frequência para não chorar depois. Apocalipse 3,19, eu castigo os que amo. Castigar no sentido de corrigir. Então hoje o politicamente correto gera isso. Filho que denuncia o pai. Olha que absurdo, que inversão de valores. Que mundo louco. Nada mais satânico. Porque a criança não é igual ao pai e à mãe. Deus confiou a esse pai e essa mãe a administração daquela vida. Enquanto seu filho estiver debaixo do seu teto, são as suas regras. Não é ele que coloca a regra na sua casa. Agora as coisas vão se invertendo, as crianças vão ficando cada vez mais exigentes, vêm os maus hábitos da escola, dos filhos dos pagãos. E aí os pais vão cedendo. Porque o que se vê é essa contracultura, numa novela, num filme. Facilitismo é o que? Aliviar sempre as dificuldades do outro, sem ajudá-lo a amadurecer pela responsabilidade. E eu quero explicar brevemente como a falsa compreensão dessa virtude gera problemas na criação dos filhos. Parêntese. Some-se a isto aqui a culpa que pais ausentes sentem por serem ausentes, por passar o dia inteiro ganhando dinheiro, porque acham que o melhor para o filho é o quê? É o tênis Nike, a viagem à Disney. O materialismo já tomou conta, já infectou o coração desse pai e dessa mãe. Eles pensam com o mundo agora, só querem saber de roupa de marca, de carrão, e aí passa um dia inteiro fora. Aí depois não entende o que, é que o menino fala, nós vai, nós fica. Quem é que dá amor para essa criança? É a babá. É essa que fala, nós vai, nós fica. As babás estão sendo as mães e pais dessas crianças. Aí o pai e a mãe, cheio aqui em casa à noite, cheio de culpa, o menino está lá carente, o que é que faz? Para piorar, dá tela, achando que está entretendo a criança. E faz mais o quê? Dá pipoca que a criança gosta, dá Coca-Cola, daqui a pouco esse menino está morrendo ali, aos 15 anos, com as taxas lá em cima,
taxa de velho, um menino de 15 anos, triglicerídeo, colesterol lá em cima. Está tudo usando óculos, porque aquela explosão de luzes. Leia na internet o quanto que essas luzes das telas fazem mal aos olhos. Aí por que está tendo essa epidemia de TDAH? Por causa disso. Pega um desenho desse para ver quantas cores e quantos sons, aquilo é perturbador, o cérebro está em formação. E aí? Então o que isso está gerando? Síndrome do imperador. Essas crianças viram verdadeiros imperadores e imperatrizes. A síndrome do imperador acontece quando a criança, por falta de limites claros, passa a mandar nos pais, como se fosse um pequeno rei. Ela exige tudo, faz birra quando contrariada e sente que o mundo gira ao seu redor. E os pais são reféns por causa dessa culpa. Isso acontece quando os pais não conseguem impor autoridade saudável, cedendo sempre aos desejos do filho. E aí na sequência vem o quê? Síndrome de Peter Pan. Quem era Peter Pan? Personagem de Disney que não queria crescer, foi para a terra do nunca. Já na adolescência e na vida adulta, a superproteção pode gerar chamada síndrome de Peter Pan. Então o pai que acha que é ser misericordioso, ser complacente com o filho, fazer todos os gostos do filho, né? Aquele pai que fala assim, eu não tive isso, por isso que eu dou para o meu filho, né? Na época da minha mãe era chinela, graças a Deus, porque foi isso que construiu você. Não estou aqui fazendo apologia da chinelada. Não, hoje em dia tem 1001 caminhos antes de qualquer tipo de chinelada. Mas eu levei minhas chineladas e estou aqui. Amo meus pais, meus heróis. Agora no mundo de hoje, está tudo de ponta cabeça. Então, na síndrome de Peter Pan, o jovem resiste a crescer, não quer assumir responsabilidades, foge de compromissos e vive como se ainda fosse criança, querendo apenas prazer e diversão sem enfrentar a dureza natural da vida. E aí, vamos para uma terceira deformação, chamada geração floco de neve. Esse processo culmina na geração floco de neve. Quando vem o sol, o que acontece com a neve? Ela derrete. Jovens extremamente sensíveis a qualquer crítica ou frustração, incapazes de lidar com opiniões diferentes ou contrariedades, como se fossem frágeis demais para enfrentar o mundo real. Quer o fenômeno mais moderno do que os jovens que estão se cortando? Na minha época não tinha isso. Tinha na sua época, Adriana? Jovem que se cortava? Hoje é modinha. Por que será? É cultura que está faltando. É correção de pai e mãe que está faltando. Então, falta de limites na infância gera adultos imaturos e inseguros. Ou seja, síndrome do imperador vem seguida de síndrome de Peter Pan. E aí, acabamos formando uma sociedade onde muitos se sentem delicados e frágeis diante da vida, geração floco de neve. Tudo começa quando, por medo de frustrar os filhos, os pais deixam de educar para a realidade e terminam criando adultos despreparados para a vida. É o pai amigão, que até fuma um beck com o filho. Tem esses, hoje em dia. Então vamos lá. Misericórdia e justiça, como se relacionam? Santo Alberto Hurtado, um santo chileno, já dizia que a misericórdia começa onde termina a justiça. Isso significa que primeiro devemos dar a cada um aquilo que lhe é devido, ou seja, acertar a conta de justiça. E depois, com amor gratuito, oferecer algo mais que a pessoa não poderia exigir. Esse algo mais é a misericórdia. Então, primeiro você reconhece a dívida que tem comigo, e eu tenho o direito de chegar e falar, não precisa pagar. Primeiro vem a justiça e depois a misericórdia. A misericórdia, portanto, não anula a justiça, ela a pressupõe e a supera por amor. Se anulamos a justiça em nome da misericórdia, não estamos agindo nem com justiça, nem com verdadeira misericórdia, mas criando uma confusão moral. Exemplo de erro. Misericórdia que anula a justiça. Então imagine um professor que, com pena de um aluno que nunca estuda, sempre lhe dá nota para passar de ano. Parece misericordioso, né?
mas é injusto. Ele prejudica o aluno que não aprende responsabilidade e prejudica os outros que se esforçam honestamente. E isso acontece dentro de casa. Pai que fica cedendo a um filho que é birrento, que é cheio de capricho, e que fica jogando na cara, porque a sua irmã foi para a Disney porque ela estudou, você não estudou, vai ficar aqui, não vai nem para Anápolis, ponto, acabou o assunto, e deixa espernear e dar o piti que quiser. Agora o pai e a mãe não, cedem, e são manipulados. Duas características de personalidades manipuladoras, tá? Vitimização e culpabilização. A pessoa sempre é vítima e fica culpando todo mundo. Fujam desses aí. E denunciem, para de se vitimizar. Mostre que só ele ou ela é responsável pelo buraco onde está. Então aqui a misericórdia anulou a justiça. Por isso deixou de ser verdadeira misericórdia, porque se tornou cumplicidade com o erro. E por que a misericórdia é essencial no cristianismo? Ela é fundamental porque, diante de Deus, ninguém é salvo apenas por seus méritos. Começa daí, todos somos necessitados do amor que perdoa, acolhe e restaura. Cristo não veio destruir a lei, mas cumpri-la. Mateus 5,17. E elevá-la ao seu pleno sentido no amor. Portanto, o cristão é chamado a ser justo e misericordioso como o Pai. Agora, vamos lá para o outro lado. Neurose de justiça. Há quem cai na neurose de justiça, que é uma obsessão por aplicar regras, punições e exigências de maneira fria e inflexível, sem espaço para o perdão, a compaixão ou a compreensão das fraquezas humanas. Vou dar alguns exemplos. Um pai que nunca perdoa pequenos erros dos filhos, exigindo perfeição constante e castigando duramente qualquer falha. No corpo de bombeiros, meu Deus, nas Forças Armadas no geral, milicão, que trata os meninos como se fosse a tropa. Aliás, ele é até melhor com a tropa do que é com os filhos. Quer enquadrar todo mundo. Não é por aí também. Um chefe que cobra resultados sem considerar situações excepcionais ou dificuldades pessoais dos funcionários. Dever de casa. Se você é muito duro, aquela pessoa muito perfeccionista, que fala, isso aqui é básico demais, caramba, dá uma olhada em personalidade anancástica, ou TPOC, transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. É aquela pessoa dura. Às vezes a gente vai ter aquela mulher dura, não admite falhas antes de dormir, tem que estar a louça lavada, a pia impecável, o pobre do marido chegou arrebentado, amor, amanhã não, a casa tem que estar arrumada. Ou às vezes é o contrário, às vezes é o marido que é assim. Então cuidado. Por quê? Porque pode parecer uma coisa boa, a casa sempre arrumada, às custas de quê? Dessa intolerância, que não dá espaço para um dia que a pessoa está mais cansada, que não abre jamais exceção. Isso é neurótico. Então, essa rigidez destrói relacionamentos, gera medo e revolta, e contradiz o espírito evangélico, onde a justiça e a misericórdia caminham juntas como duas faces do amor verdadeiro. Então, gente, queria falar um pouco disso para a gente poder agora falar. Isso tudo foi a introdução do que nós estamos celebrando hoje, que é a festa da Divina Misericórdia, que nasce das revelações particulares de Jesus a Santa Faustina Kowalska, numa obra linda intitulada O Diário da Divina Misericórdia. Eu recomendo que todo católico leia. Eu estou com a dirigida minha que está lendo o diário, ela está encantada. Ela fala assim, que ela parece que se transporta para outro mundo quando ela lê o diário. Especialmente recomendado para pessoas duras, rígidas. Por que eu fiz esse introito todo? Porque se esse é o seu caso, se você sofre muito com culpa, uma culpa que vem do acusador, que é Satanás, você precisa ler o Diário da Divina Misericórdia. Pessoas extremamente exigentes com os outros precisam ler o Diário da Divina Misericórdia. Tem gente que está com a fé problematizada, por quê? Porque só enxerga Deus como juiz. Você precisa ler o Diário da Divina Misericórdia para se libertar.
Lá a gente vai aprender o que é o verdadeiro amor de Deus. Nós vamos aprender a ser misericordiosos, é um manual de misericórdia. Eu digo para vocês, desde que conheci no seminário de Anápolis, porque até então nenhum padre tinha pregado sobre a Divina Misericórdia. Não tinha ouvido falar isso na minha catequese. Então foi no seminário que eu aprendi. Mudei muito. Muda o coração da gente, a compreensão do outro. É um efeito sobrenatural que acontece na vida dos devotos da Divina Misericórdia. E aí Jesus, quando revela a Santa Faustina todas as maravilhas da sua misericórdia, ele fala de 5 formas de devoção. A primeira é a imagem que nós temos aqui. Jesus apareceu desse jeito, como quem abençoa com a mão levantada, e com esses dizeres embaixo, né? Aliás, ele mandou Santa Faustina fazer a imagem que ela estava vendo. Vocês podem ver que do coração de Jesus saem 2 raios, um de cor branca e um de cor vermelha. E olha que bonita, a pastoral da liturgia botou lá a toalha vermelha e a toalha branca. Palmas para a pastoral da liturgia. Olha as flores aqui, ó. Isso tem uma simbologia. Qual é? O branco representa a água do batismo e o vermelho a Eucaristia. 2 sacramentos de misericórdia, porque o batismo nos tira da situação de paganismo. Nós passamos a ser filhos de Deus. E a Eucaristia é o quê? Jesus que derramou o seu sangue. Essas cores branca e vermelha representam o sangue e a água que brotaram do coração de Jesus quando ele foi trespassado pela lança. Foi o momento em que se averigou a morte de Jesus. Às 3 horas da tarde, a hora da misericórdia, que é outra forma de devoção. Então, a primeira é a imagem. E aí, qual é a promessa de Jesus para quem venerar essa imagem? Prometo que a alma que venerar esta imagem não perecerá. Prometo também a vitória sobre os inimigos já nesta vida, especialmente na hora da morte. Está no número 48 do diário, parágrafo 48. Então, compre essa imagem, mande abençoar e leve para a sua casa. Festa da Divina Misericórdia, que é o que nós estamos celebrando hoje. Jesus pediu que a igreja celebrasse essa festa no primeiro domingo após a Páscoa. E qual é a promessa dele? Neste dia estão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo um oceano inteiro de graça sobre as almas que se aproximarem da fonte da minha misericórdia. A alma que se confessar e comungar receberá o perdão total das culpas e penas. Moçada, é rezar para ter um infarto fulminante ao sair dessa missa. Porque você vai direto para o céu, criatura, numa carruagem de fogo. Olha que maravilha, a pena do purgatório é toda apagada. Agora, para quem cumpriu com as condições. Então tem que ter se confessado, aqui vai participar da missa e comungar. Está lá no diário, parágrafo 699. Terço da Divina Misericórdia. Cuidado, as pessoas colocam na cabeça que o terço da misericórdia tem que ser rezado às 15 horas. Não, o terço pode ser rezado a qualquer momento. Essas promessas que eu vou falar para vocês aqui valem para o terço rezado em qualquer horário. Então, o que é o terço da Divina Misericórdia? É o terço de Nossa Senhora, esse mesmo terço aqui, no qual a gente reza, aqui na cruz, um Pai Nosso, depois, na conta grande. Ou, se você quiser pegar nas 3 bolinhas, eu tenho que falar assim, porque o povo de Deus fala assim, ih, você está errando. Nenhum terço da misericórdia que você rezou na vida valeu, porque você está pegando na bola errada. Não bitola não, moçada. Reza um Pai Nosso, um Ave Maria, depois vem um credo. E aí, nas contas de Pai Nosso, eu rezo: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Isso vale para todas as contas de Pai Nosso do texto. E nas contas pequenas: pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Não é tende piedade. Aí você segue assim até o final. Aqui onde a gente reza Salve Rainha, a gente diz 3 vezes: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade, aqui é piedade, de nós e do mundo inteiro. Acabou. Não tem a jaculatória
ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ela não faz parte do texto da misericórdia. Ela pode ser rezada no início, como pode ser rezada no final, mas ela não faz parte oficialmente do terço da Divina Misericórdia, tá? Então, o que Jesus promete? Pela recitação deste texto, agrada-me dar tudo o que me pedem, se for conforme a minha vontade. Então, precisa de uma graça especial, pede através do texto da misericórdia. Isso pode ser a oração da família, você rezar com seus filhos, levando para a escola. 5 minutos você reza esse texto. 5. Qual é a família que não vai ter tempo para rezar juntas? 5 minutos. Seus filhos vendo vocês rezarem, crescendo com esse costume, vão levar isso para as famílias que eles constituírem. E olha só, quem o recitar alcançará grande misericórdia na hora da morte. Jesus fala que ele vai se interpor entre nós e o Pai como advogado. E outra, se a gente reza aos pés da cama de um moribundo, então se fala assim, a sua tia está nas últimas, vai morrer, corre para o pé da cama, mas não deixa eu entrar na UTI, fica o mais perto que você puder da cama da criatura, mas é lá embaixo, fica lá embaixo, é até aí que você pode chegar, pega o texto e recita e manda chamar o padre para dar a extrema-unção. Isso é uma obra de misericórdia. Por quê? Porque a gente garante a salvação dessa pessoa. Está lá no diário, parágrafo 1541. E nós temos a hora da misericórdia, que é o horário entre 15 e 15h59. Gente, qualquer horário, porque tem gente que surta. Está chegando 15 horas. Está chegando... Não valeu o texto da misericórdia, só começou às 15h02. Tem nada disso. Qualquer horário, entre 15 e 15h59. O que você vai fazer? Jesus pediu que às 15 horas, momento da sua morte, se recordasse a sua paixão, mesmo que apenas brevemente, não precisa uma meditação longa. E se pedisse misericórdia para o mundo. Então você pode ir para a Bíblia e ler um pequeno trecho da paixão de Jesus. Pode trazer à mente qualquer um dos mistérios dolorosos do Rosário, por exemplo. E em seguida a gente vem com as petições, pedindo especialmente misericórdia para a gente que está nas drogas, para a gente que está no pecado, para os políticos que estão aí, fora de órbita, enfim, para quem quer que esteja precisando da misericórdia de Deus. Pecadores de todo tipo, ok? Então, eu falei políticos aqui, brincando, é porque as pessoas às vezes só criticam. Eu falo, você reza por eles, por qualquer categoria de pecador. A melhor coisa que a gente tem a fazer é rezar, porque criticar não vai resolver. Se reclamar fosse resolver. Agora rezar muda o mundo. Então as promessas, às 3 horas da tarde, implora a minha misericórdia, especialmente pelos pecadores, olha aí. E ainda ao menos por um breve momento reflete sobre a minha paixão. Nessa hora, nada negarei à alma que me pedi pela minha paixão. Olha aí o poder de intercessão que a gente vai ter. Está no diário, número 1320. Então, é isso. E aí, nesse horário, você pode colocar essa jaculatória. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E por último, e não menos importante, tem a novena da Divina Misericórdia, que começou na sexta-feira da Paixão, ela tem uma data específica, e termina no sábado, que no caso foi ontem, antes da festa da Divina Misericórdia. Durante 9 dias, reza-se o texto da misericórdia, cada dia se oferece oração por intenções diferentes, por categorias diferentes de pessoas, pelos pecadores, pelos sacerdotes, almas do purgatório, etc. E aí, essas almas, por quem se pede, são beneficiadas em cada dia da novena. Então nós nos tornamos em grandes intercessores, lembrando que a obra de misericórdia, como ensina o catecismo, rezar pelos vivos e pelos mortos, obras de misericórdia são obras de caridade. E assim a gente transforma a nossa fé, da leitura da palavra, da oração, da Eucaristia, em obras concretas de misericórdia. Então, o que Jesus promete para quem faz a novena? Prometeu que durante essa novena derramaria graças em abundância sobre as almas. Número 796 diz: concederei toda espécie de graças às almas que recitarem esta novena na intenção da minha misericórdia. Ele também disse que por meio dessa novena deseja trazer almas mais perto
para mais perto do seu coração, que são essas categorias de pessoas por quem a gente clama nesses dias da novena. E essas 5 formas de devoção têm que ser propagadas. Então, para eu me dizer devoto da Divina Misericórdia, eu devo propagar essas 5 formas. E aí, Jesus, que pediu isso, promete o quê? No número 1075, as almas que propagarem a devoção à minha misericórdia, eu as protegerei durante toda a vida, como uma mãe amorosa protege seu filhinho, e na hora da morte não serei para elas o juiz, mas o Salvador misericordioso. Que tal? Então, começar a ensinar o terço, dar um quadro desse, uma imagenzinha pequena, sermos divulgadores dessas maravilhas. Olha que bênção, que coisa maravilhosa. Sobretudo, divulgar para quem vive no pecado, gente. Hoje as pessoas são rápidas para julgar e condenar as pessoas. Então, a gente precisa disso, ser braços da Divina Misericórdia no mundo. Então, a jaculatória atrai graças para si e para outros, especialmente para a conversão dos pecadores. Essa, ó sangue, água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ela também exercita a confiança no coração misericordioso de Jesus, o que é fundamental para receber a sua misericórdia. E por último, não menos importante, se une espiritualmente ao mistério da cruz e entrega total a Cristo. E aí, gente, para terminar, eu preciso falar para vocês de 2 deformações que existem dentro da igreja no que diz respeito à teologia. Uma deforma a misericórdia e se chama teologia da libertação. Por quê? Porque ela esvazia a fé do sagrado. Ela tira o foco de Deus e coloca no pobre. Ela centra tudo na justiça social. Então é um marxismo travestido de religião. Então, muito cuidado com esse veneno chamado teologia da libertação. Tem algo na teologia da libertação que é verdadeiro, que é essa preocupação com o pobre. Mas essa preocupação a igreja sempre teve. Antes de se inventar a teologia da libertação, nós temos congregações religiosas que se ocupam dos pobres, os vicentinos, os missionários e missionárias da Caridade Madre Teresa. Então, foi completamente supérfluo esse movimento no sentido de se propor essa teologia, que eu costumo chamar de filosofia da escravidão, porque de teologia não tem nada, porque Deus não é o centro. E ela não liberta, ela escraviza. Por quê? Porque é ideologizada. Então, esse é um ponto. E o outro ponto é o outro extremo, que são os tridentinos. Vocês já ouviram falar da missa tridentina? Era a missa antes do Concílio Vaticano II. Uma missa maravilhosa, uma missa riquíssima, que hoje em dia não está mais em voga. O Papa Bento XVI chegou a escrever um documento colocando regras para a celebração dessa missa, autorizando a celebração dessa missa na igreja. O que é um direito dos fiéis, da mesma maneira que o carismático, não é, tem o direito de ser carismático, não deformando a liturgia, mas, enfim, a igreja reconhecendo os elementos dessa proposta devocional. Então, existe espaço para todos na igreja, tem que haver espaço para os tridentinos também. Porém, aonde que eu quero chegar? Existem os, eu vou chamar de bons tridentinos, que são aqueles que aceitam o Concílio Vaticano II, que amam essa missa. O fiel tem direito de gostar mais dessa missa, esse não é o problema. Agora, a partir do momento que eu nego o concílio, eu já me torno um separatista, um protestante dentro do catolicismo. E esses são picados de uma soberba e aí não conseguem enxergar, assim como os da teologia da libertação também não conseguem enxergar, que o diabo trabalha nas suas almas o falseamento das virtudes. O que vem a ser o falseamento das virtudes? O diabo pode criar ensinamentos falsos para enganar as pessoas, fazendo-as acreditar que estão seguindo um caminho virtuoso, quando na verdade estão sendo desviadas. Isso é Santa Teresa d'Ávila que ensina, doutora da igreja. Desvio do caminho da santidade. Quando a pessoa está progredindo em virtude e santidade, o diabo pode intensificar seus esforços para desviá-la
de volta ao vício, utilizando tentações e enganos. Segundo ponto. E o terceiro, aparência de virtude. O diabo pode fazer com que ações que pareçam virtuosas na superfície sejam, na verdade, motivadas por intenções egoístas ou prejudiciais, distorcendo assim a verdadeira natureza da virtude. Então, tanto o teólogo da libertação quanto o tridentino, às vezes, quer aparecer, mostrar sua sabedoria. Então, o da teologia da libertação é que ele tem um coração mais misericordioso do que os outros, que ele é bom porque ele se preocupa com isso, com a justiça social. Então, a gente não se dá conta que essas defesas ferrenhas, na realidade, estão servindo ao nosso próprio ego. O tridentino quer ser o defensor da ortodoxia, então só eles sabem. Eles são os responsáveis pela santidade na igreja, tudo mais não presta. A própria hierarquia da igreja está toda errada e vai queimar no fogo do inferno. Caramba, para com isso. Então o diabo é aquele que espalha a cisânia, é aquele que divide, é aquele que separa. Então nós temos que tomar cuidado com esses exageros. Em si, repito, a missa tridentina é algo bom, é uma missa santa, é a missa de sempre. Mas a sua defesa não pode virar um separatismo dentro da igreja. Motivo para preconceito, motivo para condenação dos outros, para eu ter um coração duro com relação às pessoas, que é o que a gente vai vendo nesses grupos. É igual a polarização política, que é um absurdo também. A gente vê as pessoas perdendo a caridade, católicos, evangélicos, eu sou de direita, eu sou de esquerda, e aí o diabo faz a festa botando uns contra os outros. Jamais podemos perder a caridade. Então o verdadeiro discípulo da divina misericórdia tem essa caridade no seu coração. E eu termino com as palavras do Papa João Paulo II. Ele fala que a verdadeira misericórdia é exigente, ela ama o pecador, mas odeia o pecado. Ela consola, mas também chama a conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.